de sexta-feira, trazendo para vocês não só a minha indignação, que eu sei que muita gente está tomada pela indignação, como eu, também pela tristeza, né, do que todos acompanharam ontem, todas as notícias, não só da grande imprensa, mas também pelas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, também uma mensagem de luta, uma mensagem de esperança, como sempre, porque a gente não pode se abater pelos horrores que a gente assiste, pelos horrores e pelos crimes cometidos por esse governo e pela soma do que ele consegue acumular nesses tempos, né, de comando de governo Bolsonaro. Eu repito indignação, porque eu estou falando da vida das pessoas, eu estou falando de vidas, eu estou falando de gente, eu estou falando do que esse Brasil vem vivendo desde 2018. Vejam que, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala do país todo, do aumento do número de casos e de mortes por coronavírus, mas quando a gente chega ao limite do que aconteceu ontem em Manaus e vem acontecendo em Manaus nesses últimos dias, e particularmente ontem, quando a asfixia virou tema, asfixia, imaginem a gente começar a discutir asfixia em cima de uma cama. A asfixia já foi tema de violência policial. Isso nós já vivemos quando alguém diz não posso respirar por causa de um joelho no pescoço. Agora nós estamos falando de asfixia porque as pessoas estão em cima de um leito, dentro de um hospital, e não tem oxigênio para um pulmão comprometido por uma doença, né? Onde médicos se desesperam, enfermagem se desespera, profissionais de saúde se desesperam, mas mais do que eles, as famílias se desesperam. E correm para acudir, e correm para botar um ambu no rosto para tentar fazer uma família respirar, ou então ficam sem informação do lado de fora de uma unidade de saúde, sem saber se sua mãe, seu filho, seu irmão, seu tio está conseguindo respirar ou não. Isso decorre de uma série de crimes que não começaram ontem. Não começaram ontem. Isso é o acúmulo da negação de algo chamado ciência, da negação de uma pandemia que foi minimizada, ou seja, isso não é nada, é uma gripezinha. Isso decorre de um acúmulo de fake news provocando a sociedade para acabar com o lockdown ou com as medidas de restrição nas cidades, inclusive em Manaus, e o prefeito tirou as medidas de restrição, que foi comemorado pelos deputados bolsonaristas, e nós temos todos os prints da internet para mostrar como essas e esses parlamentares comemoraram, inclusive o filho do presidente Bolsonaro, dizendo, muito bem, prefeito, o poder emana do povo, e as medidas de lockdown foram suspensas, e aplaudiram o prefeito anterior de Manaus, porque suspenderam o lockdown. E isso estão fazendo no Brasil inteiro, em todas as cidades, pressionando para não usar máscara, porque não adianta, segundo eles, os negacionistas de Bolsonaro, não adianta lavar as mãos. Vacina, então, para quê? Essa vacina que não faz bem para ninguém, isso é uma mentira. Essa vacina é para botar chip comunista no corpo das pessoas, para trocar o seu DNA, para fazer cadastro para o mercado financeiro. E vejam que Manaus, já, pelo que saiu na imprensa, a empresa já havia informado que estava com dificuldade de fornecer oxigênio. A curva ascendente da doença já dizia que isso ia acontecer. E que medidas de fato foram tomadas? Ontem, em plena morte de dezenas de pessoas por falta de oxigênio, o presidente da República estava numa live e abriu a live cumprimentando a Neidinha, falando de imposto de renda e de urânio para a indústria nuclear. E depois usou a live para mais uma vez gerar insegurança sobre a vacina, a uma semana da data que eles anunciam que vão começar a vacinação no Brasil. E o ministro da Saúde ao lado, dizendo que o problema de Manaus era o clima e por que não iniciar o tratamento precoce com cloroquina. Cloroquina, que todo mundo sabe, e
Toda a ciência já disse que não tem efeito algum, ao contrário, tem muitos efeitos colaterais cardíacos e que, em alguns casos, pode matar. Tudo isso nos mostra que os crimes só se acumulam e que essas mortes têm responsáveis. O que eu estou querendo dizer é que chega, basta, não dá mais. Nós já entramos com quase 50 pedidos de impeachment na Câmara. Já há processos contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Já há diversas ações no Supremo Tribunal Federal. Nós não ficamos parados, nós como oposição, eu sou do PCdoB, nós não ficamos parados em momento algum diante de tudo isso, de todos esses crimes contra a vida, de todos esses crimes contra a ciência, de todos esses crimes contra o país e em todas as áreas. Eu estou falando aqui da pandemia, mas teve crimes contra o meio ambiente, crimes contra as mulheres, crimes contra a educação. Tudo isso a gente acompanhou, e contra tudo isso nós reagimos, nós lutamos. Mas agora chegou ao limite, ao limite. 2021 precisa ser um ano de luta concreta, e o Congresso não pode mais ficar com olhar de paisagem, de esfinge, olhando como se nada disso estivesse acontecendo. Afinal, com toda a correlação difícil que o Congresso tem, precisa reagir. Não dá mais, não dá mais. Nós precisamos, nesse momento, atuar em várias frentes, mas particularmente nesta de defesa da vida. Esses crimes de Manaus não são um problema de Manaus. Vejam que muita gente, nesse momento, se somou para se cotizar com artistas, influenciadores digitais, para mandar oxigênio para lá. As famílias individualmente estão correndo, e eu quero parabenizar essa solidariedade de quem se cotizou. A Venezuela mandou oxigênio para Manaus. Ironicamente, o governo tão atacado por Bolsonaro, os outros estados do Nordeste, Flávio Dino, Wellington Dias, Espírito Santo, vários, Bahia, governos do Nordeste, estão recebendo os pacientes de Manaus. Muita gente se solidarizando, correndo para salvar vidas. Mas nós precisamos de uma solução definitiva. Bolsonaro não pode mais comandar o Brasil. Nós precisamos, imediatamente em fevereiro, entrar com uma comissão parlamentar de inquérito relâmpago, apurando responsabilidades para sustentar um pedido de impeachment real, concreto. É preciso que essa CPI se instale de forma relâmpago para apurar todas as responsabilidades. Isso não é um problema de Manaus, isso é um problema do Brasil, isso é um problema da saúde pública, é um problema da defesa da vida. Ao mesmo tempo, precisamos que a população tenha a sua adesão à vacina. A vacina hoje, para além de todas as medidas de assistência, da máscara, de lavar as mãos, porque o processo da vacinação não é de um dia para o outro, a população tem na vacina o seu principal instrumento de defesa da vida. A vacina tem sim eficácia e segurança atestada pelos cientistas. Domingo teremos a autorização da Anvisa, todos nós esperamos por isso. Precisa tomar a vacina. Ela impede que as pessoas se internem, impede que as pessoas morram e precisem de oxigênio. Nós precisamos aderir à vacina. A vacina é fundamental, gente. O mundo inteiro já começou a tomar vacina. O Brasil precisa aderir à vacina. Precisa tomar a vacina. E nós precisamos continuar tomando as medidas de protocolos, de distância, de máscara, de lavar as mãos, porque nós estamos perto da vacinação. Enquanto isso, não podemos mais morrer, não podemos mais ter gente UTI lotando os leitos, não podemos mais perder vidas no país. As autoridades têm que ter responsabilidade nas cidades, nos estados. A população precisa tomar consciência. Nós precisamos cobrar isso das autoridades e a população precisa sair dessa negação da ciência, precisa assumir as medidas e precisa tomar a vacina. A vacina vai chegar e nós precisamos aderir a ela. Vamos nos salvar e salvar os outros, a quem nós amamos, aos amigos, aos parentes, aos vizinhos, à população brasileira. Nós precisamos, nesse momento, sermos povo. Precisamos tomar essa consciência. E nós vamos atuar. Nós vamos pedir essa CPI, que precisa ter tempo relâmpago, apurando responsabilidades, tomando medidas para tirar Bolsonaro do Palácio do Planalto.
Chega de crime no Brasil. Chega de governo Bolsonaro. Precisamos ir à luta com esperança de sairmos dessa situação para um momento de paz, um momento de oxigênio para a vida, para a política, para o Brasil. É isso, minha gente. Obrigada.